Então, eu sou a Rex Rabanes. Agora eu vou gravar um vídeo pro TDE Estudo de Caso da matéria de Tech Art. Então, os 3 efeitos que eu escolhi são do mesmo jogo, que no caso é o Genshin Impact, certo? Que eu tô mostrando aqui, e essa gravação foi também feita por mim. E eles são todos da mesma batalha, que é uma batalha contra uma baleia, é um boss principal, certo? Então a maioria das coisas são centradas assim num tema mais do mar, certo? Então a primeira, o primeiro efeito, a primeira parte de Tech Art que eu resolvi avaliar é esse efeito aqui no chão. Então dá pra ver, ele é parecido com glitter assim, só que é um glitter que se move, certo? Como se fosse um mar, só que brilhante. Então, supondo aqui que é tudo na Unity, o que o jogo realmente é na Unity. A primeira coisa que eu suponho que está acontecendo é que a gente tem uma textura base que ela já parece glitter, certo? Então, com alguns pontinhos mais claros e outros mais escuros. E que daí ela vai ser usada como a base para os outros efeitos serem aplicados em cima para criar isso aqui. Em cima dessa textura base, o que eu acredito que está ocorrendo é primeiramente o uso de uma outra textura, daí pode ser tanto por shader graph como por código, eu não sei dizer, né? Seria a aplicação de uma segunda textura que serve para criar a distorção que a gente vê que faz esse efeito de onda, certo? Então subindo aqui e passando pelo terreno, digamos assim. Então eu suponho que exista uma segunda textura para criar essa distorção. Além disso, para criar esse efeito do glitter, que realmente ele parece que está sendo afetado pela luz, eu tenho duas coisas que eu assumo que podem estar ocorrendo. Então, a primeira é novamente uma terceira textura ainda, que daí ela tem um alfa que fica mudando, e daí isso faz com que os pontinhos fiquem mais brilhantes ou mais escuros, certo? Tipo, eles deixam de existir. Uh, E a segunda opção que eu penso é que são partículas, mas como deu para observar no meu próprio jogo, a existência de muitas partículas acaba lagando. Então, eu vou supor que não é isso que está acontecendo. Em outro caso, eu também acredito que isso aqui pode ser que foi feito exteriormente, certo? Gravado e então aplicado num plano, porque eu vou mostrar depois. Mas nada disso aqui é 3D. Isso aqui é um plano reto, certo? Ok, então esse é o primeiro efeito que eu quero avaliar aqui. Junto com essa parte, certo? Esse mesmo efeito, eu gostaria de só fazer um comentário rápido sobre isso aqui. Então, quando o personagem ele se move nesse terreno, certo? Nesse plano, a gente consegue ver esse tipo de onda como se ele estivesse andando em cima da água. Primeiramente, eu acredito que isso mostra, exemplifica de que as cores em si, elas não são parte do plano de baixo, certo? Ou pelo menos que o plano de baixo é afetado por cores em cima. Porque é possível ver que não muda só a, o volume, digamos assim, mas as cores também são alteradas por si só. Acredito que esteja um pouquinho fora da minha habilidade de jogar. Uh, mas eu creio que o que acontece aqui, eu também não tenho certeza se realmente se deve ao VFX, certo? Que a gente tem algum tipo de barreira invisível que tem ao redor do personagem, certo? E que quando ela se move em contato com essa água que a gente tem,
Ocorre também a distorção dessa água. E daí essa distorção, eu acredito que pode ser como aqueles materiais que simulam tecido, que você só coloca no personagem e dele faz essa simulação de forma automática de acordo com o que foi programado. Eu não sei se isso conta como tech art, mas acredito que a parte de programar essa simulação talvez, mas eu não tenho muita noção também. Outro efeito que eu gostaria de mencionar é isso aqui, essas ondas que vão aparecer aqui. Eu creio que o que acontece aqui é algo similar ao que a gente fez com a planta que se movia de um lado para o outro em sala, certo? Eu acredito que isso aqui seja uma textura que é distorcida, então a textura normal do plano, que quando o personagem se aproxima, certo? Porque aqui tem uma barreira, né? Quando ele se aproxima aqui, isso ativa a distorção que a gente fez. No caso lá, a gente usou o shader graph, perdão, eu não lembro muito bem, para fazer a mudança de acordo com a textura da planta, certo? Eu acredito que aqui possa ser algo similar, e daí como a arena ela é um círculo, certo? Então a textura seria um círculo com uma parte exterior, que daí ela é de uma cor diferente, acredito que a gente usava. E daí quando você chega perto dessa parte exterior, daí ele faz essa distorção do próprio plano, de acordo com a textura. Como último efeito mesmo que eu queria mencionar, e daí esse aqui é o que eu menos tenho certeza de como é feito, essa animação que vai ter do chão quebrando aqui. Então, o que eu suponho que ocorreu ali, certo? E isso é de acordo com um vídeo que eu vi enquanto eu fazia o projeto final ali de Tech Art, certo? Que a gente discutiu na última sexta de 17. Eu acabei vendo um vídeo em que ele usava o próprio shader graph, não era nem por código, mas que ele tinha uma textura principal, que ela continha diversas camadas de informação, né, similar à planta que você demonstrou em aula. E o que ele tinha feito nesse vídeo que eu assisti é que ele fazia com que uma parte diferente da textura aparecesse a cada momento. No caso, ele usava para um efeito de luz no qual a luz ia subindo, assim, certo? E daí ele usou essa textura para fazer isso. E daí é o que eu suponho que ocorre aqui. Então você tem a primeira parte da textura aparecendo, que é só um pequeno, como se fosse um raiozinho saindo assim, ali. E daí você vai mostrando mais dessa textura para fazer esse efeito como se fosse um vidro quebrando. É isso que eu suponho que está acontecendo. E daí por último eu queria mencionar também o que eu falei antes, de que na verdade isso aqui é só um plano reto, certo? Que eu vou mostrar aqui. É aqui. Aqui. Então, se você vir aqui para baixo, dá para ver que não são várias camadas, pelo menos aqui para cima, certo? De muitas coisas acontecendo. Então, é algo que de cima fica essa distorção. Então, é a imagem embaixo que está se movendo. Não são vários modelos 3D, por exemplo, que estão interagindo com o personagem e com o mundo. É essa imagem de baixo que está sendo alterada. É isso, então. Muito obrigado.